bom dia e bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Bora porque está na hora! Bora, Lila! Deus abençoe a vida de vocês. Gente, não sei pra vocês, mas pra mim não parece que é sexta-feira. Pra você está parecendo que é sexta-feira? Fala a verdade. Conte se é só pra mim que tá parecendo que hoje não é sexta-feira. Pra mim não tá parecendo que hoje é sexta-feira. Ou eu não sei explicar, parece que a semana passou muito rápido. Parece que eu fiz pouquíssimas coisas e de repente, pã, foi sexta-feira, ou fui fazendo tantas coisas assim, embolou tudo e sexta-feira. Tropecei e caí na sexta-feira. Me deu essa impressão por aqui. Vocês conseguiram contar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Aqui ainda foi feriado na segunda? Pois então. Pra mim, teve essa impressão aqui, sabe? Eu tô assim, gente, mas aqui pra mim não parece que hoje é sexta-feira. Não tenho essa impressão de ser sexta-feira hoje. Não sei o que eu fiz. Reativação da aba. Pronto. Bom dia para vocês que estão chegando agora. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de cada um de vocês. Que hoje seja mais um dia de nós rompermos e avançarmos diante daquilo que o céu, ele já liberou sobre as nossas vidas. Bom dia, Gabi. Bom dia, Renatinha. Deus abençoe a vida de vocês. Bom dia, Denise, Ana. Coisa boa, né? Por aqui também tá desse jeito. O tempo tá bem friozinho. Choveu essa madrugada. Aí tá nublado, friozinho. Tá bem gostoso, né? Vamos orar. Pedir para que o Senhor fale conosco em mais um dia, né? Que Ele tenha essa liberdade de ministrar aos nossos corações, falar aquilo que o céu já determinou para o dia de hoje, que nós possamos estar alinhados com o céu, que os nossos ouvidos estejam abertos, sensíveis, os nossos olhos abertos, que os nossos lábios estejam também sensíveis a falar somente aquilo que o Senhor, Ele quer que a gente venha falar, né? Então, se você pode, aí onde você está, fecha seus olhos, diga para o Senhor palavras de gratidão, palavras de adoração, sabe? Começa a render ao Senhor toda a sua adoração, toda a sua entrega logo pela manhã. E diga, Pai, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã nós queremos te louvar e nós queremos te bendizer porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei, aquele que nós amamos. Obrigado por mais uma oportunidade de vida, obrigado por mais um respirar. Deus, nós acreditamos que se nós acordamos, significa que propósito tem. Obrigado porque as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos e ela se renovou em mais uma manhã. Isso nos dá a oportunidade de sermos melhores do que ontem, de sermos mais amáveis, de sermos mais pacificadores, de sermos menos orgulhosos, de sermos humildes, Pai, de termos longanimidade, de sermos temperantes e assim por diante, Pai, de exalarmos do fruto do Teu Espírito. Eu oro, Pai amado, para que nós possamos ser cheios do Teu Espírito e que esse ser cheios do Teu Espírito não seja vinculado a dons, não seja vinculado a manifestações visíveis de cura, prodígios, sinais, mas que seja acompanhado de um caráter transformado, Pai, de pessoas que realmente têm paz,
paz em tempo de guerra, que tem paciência nos momentos oportunos, que consegue exalar do fruto do teu espírito no momento certo, Pai. Daqueles que conseguem dar amor em tempos de inimizade, em tempos de briga, em qualquer situações difíceis, aqueles que conseguem exalar de alegria, onde o cenário é de tristeza, de morte, de enfermidade, aqueles que conseguem, Pai, ir na direção contrária da que a situação está ditando. Isso eu considero que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, por isso eu te peço nesta manhã, venha, Pai, nos encha do teu Espírito Santo para que nós possamos transbordar desse ser cheio, Deus, em nome de Jesus. Eu oro também, Pai, para que o Senhor tenha liberdade nesse lugar e fale ao nosso coração conforme a tua vontade. Abra a nossa mente, o nosso entendimento e que o teu Espírito Santo possa nos conduzir a este lugar, Pai, de discernimento da tua palavra. Eu acredito muito que a sua palavra, ela é atemporal, ela falou ontem, ela vai falar hoje e ela continuará falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, nos guarda, nos livra e nos protege, Pai, de toda a investida satânica, de todo o mal contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Que cada lar, que cada casa aqui representado seja mesmo, Deus, um ponto de referência da manifestação real do Senhor aqui nesta terra. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. E amém. E amém. Que a sua casa, que a sua vida seja um lugar da manifestação do Senhor. Viu? Em nome de Jesus. Bom dia para você que eu não dei bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a sua casa, sobre o seu lar. Assim, engomadinho. Assim. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje é mais um dia de avançarmos e de rompermos. Nós vamos ler 1 Samuel capítulo 12. Continuando aqui nos primeiros passos do reinado do rei Saul. E agora nós vamos ver um discurso de despedida de Samuel, tá? Vamos lá comigo, abre sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 12, vou ler na versão NVT, tá bom? Muito obrigada, linda, muito obrigada, Renata. Vou ficar me achando, hein? Muito obrigada. Esse vai ser um discurso final. Quarta-feira nós falamos sobre um momento em que a cidade de Jabes-Gileade estava passando por um período difícil. Eles tinham recebido uma ameaça do rei Nas. O rei Nas, ele tinha dito que ia furar os olhos de todos os homens, o olho direito, né? O olho direito, ele falou, arrancarei o olho direito de cada um de vocês como humilhação para todo Israel. E o povo de Jabes-Gileade, eles vão clamar por Israel, pedindo alguém para poder socorrer. Essa mensagem de socorro vai chegar até o rei Saul, e Saul vai se posicionar dizendo, olha, eu quero todo o povo lutando e guerreando comigo. Ele vai despedaçar um boi e vai falar que aquele boi despedaçado vai lembrar o que vai acontecer com qualquer homem que não quiser subir a guerra com ele. E nisso ele levanta o exército de Israel, o povo vai, guerreia, peleja lá, e de fato ganha aquela batalha em Jabes-Gileade, e ali o povo viu que Saul de fato era um rei que Deus tinha levantado, que a mão de Deus estava com Saul, e ali os companheiros de Saul no final do capítulo vai falar, olha Saul, vai lá e fala para aqueles que estavam dizendo que você não era o rei, que aí ó, tá vendo como que a mão do Senhor é com você? E Saul falou, olha, eu não quero nada de vingança, eu não tenho prazer nisso, mas me importa cultuar o Senhor, eu quero entregar um sacrifício a Deus, eu quero fazer uma cerimônia solene para o Senhor, e ali eu vou adorar o nosso Deus. E nesse momento de adoração a Deus, Samuel vai declarar Saul rei,
na frente de toda Israel, de todas as tribos que estavam ali reunidas naquele lugar. Contextualizando, né, lembrando que o povo se reunia em Siló, era o único lugar que o povo se encontrava ali no templo, no lugar onde a manifestação de Deus estava, tá? Então, todas as tribos vinham de longe para estar em Siló. Era o lugar que eles encontravam para prestar ali uma adoração ao Senhor. Então, isso que aconteceu no capítulo 11. Saul venceu uma batalha cheio do Espírito Santo. Bem no versículo 6 vai falar que o Espírito de Deus estava sobre Saul e ele se encheu de fúria e ele teve uma estratégia e uma movimentação para fazer com que aquele povo vencesse a batalha. Fechamos, tá? Aí vamos entrar no capítulo 12 e Samuel começa o capítulo 12 fazendo o seu último discurso. Todo mundo lembra quem era Samuel? Tá todo mundo aqui? Quem era Samuel? Samuel, o pequenininho, o filho tão sonhado de Ana. Ana, aquela mulher que no primeiro capítulo ali de 1 Samuel a gente estava lá falando sobre ela, uma mulher que estava humilhada, uma mulher que não podia ter filhos, ora ao Senhor, pede Deus um filho e Deus dá o pequeno Samuel para ela, que se levanta agora como um grande profeta. Samuelzinho, que Deus chamou ele, Samuel, agora vira esse Samuel, homem íntegro, responsável, um grande profeta, sacerdote, temente a Deus, é aquele em quem Deus fala e ele está repassando a mensagem para o povo. Samuel, naquele tempo, porque não tinha juízes naquele momento, ele era a voz de Deus. A palavra nos diz, quando Eli morreu, que Eli julgou Israel no período de 40 anos. Então, o Samuel ele vai vir ali como um juiz, como um sacerdote, como um profeta, como a referência que eles tinham de Deus. Era a única imagem que eles tinham de alguém que se comunicava com Deus e trazia mensagem para o povo. É difícil quando estamos em um contexto conturbado, tem muita bagunça, tá tudo revirado, tá tudo desorganizado e as pessoas perdem a referência. Aí precisa orar, alguém se levantar para que aquela pessoa seja referência no meio daquele povo. Isso aconteceu com Samuel. Vou dizer, para nós também precisa ser da mesma forma. Em vários momentos e épocas, nós vamos olhar e vamos ver um público revirado, um cenário revirado, política, tudo revirado, cultura, tá tudo revirado. E aí precisa se levantar as referências. Quem serão as referências para esse tempo? Quem serão as pessoas onde vão olhar e falar assim, ali vai um referencial da glória de Deus? Nós precisamos, sabe? Porque no passado Deus levantava pessoas muito pontuais, porque o Espírito Santo de Deus ele não era repartido entre várias pessoas. Não era tipo todo mundo tinha o Espírito Santo, não. Era pontuais, né? Samuel carregava uma porção, Saul está recebendo uma porção. Mas o Espírito Santo não era deliberado sobre todo o povo. Hoje não, hoje é diferente. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus e ele está sobre nós. E tudo que nós precisamos é da companhia dele, é da direção dele para sermos o referencial de Deus nessa terra. Precisamos levantar como homens e mulheres de Deus para ser a voz profética, a voz que vai dar direção, a voz que vai consolar, a voz que vai alinhar corações, a voz que vai trazer cura para os corações. Nós precisamos ser esse referencial para um público que está perdido. Tem muita gente sem saber para onde ir. E quando nós vamos nos encontrando em Deus, nós precisamos nos encontrar em Deus e logo apontar o caminho para outras pessoas. Esse é um dos nossos principais chamados, né? O Senhor, ele nos chama para falar do seu reino. E falar do reino de Cristo, do reino de Deus,
é mostrar um caminho, apontar um caminho, é mostrar uma luz, é dizer que há salvação, é falar que somos justificados, é falar que há perdão para pecados, é falar que acabou a tristeza, que existe uma alegria para aqueles que estão nele. Esse é um dos nossos propósitos. Então, no passado eram pessoas pontuais, mas hoje somos nós. E não tem quem não possa fazer esse papel hoje. Só basta você querer, sabe? Não tem, Raira, tem que ter uma classificação específica, uma formação. Não tem. Não tem. Tudo que você precisa ter é um coração disposto. A minha oração, já tem umas 3 semanas que eu tenho feito isso para o Senhor de uma forma muito sincera. É: Deus, eu estou completamente disponível para o que o Senhor quiser fazer. Eu sei que o Senhor tem precisado aí de pessoas para fazer algo. Eu estou aqui. E eu tenho ciência do que eu estou orando. Porque toda vez que eu oro, eu vejo cruz. Eu estava na igreja, e foi na igreja que eu fiz essa oração pela primeira vez. E eu fiz essa oração e falei: Deus, eu sei que o Senhor tem precisado de pessoas disponíveis. Eu estou disponível. Só me ensina o que eu preciso fazer. Só moldo o meu coração para esse lugar que o Senhor precisa de pessoas. Porque eu sei que talvez eu não tenha o coração que o Senhor precisa hoje. Mas se o Senhor começar a me ensinar, eu estou disposta. É só me ensinar que eu vou fazer. Eu estou disponível. Eu tenho falado isso com o Senhor. Estou disponível, Deus. Me ensina. Deus, Ele tem ansiado por corações disponíveis. Para continuar a obra, para poder avançar. Se a gente fica indignado com o mundo da forma que está, com as coisas acontecendo como está acontecendo, é consequência de uma igreja não posicionada. De uma igreja que perdeu o amor pela oração, de uma igreja que perdeu o amor de estar junto, de uma igreja que às vezes se preocupa tanto com seus próprios interesses. Gente, ontem eu estava lendo Salmos 84 e meu coração queimava. Eu falei com a Cacau, antes de ir jantar, eu ia pro culto de mulheres ontem, e meu coração começou a queimar e eu chorei lendo Salmos 84. Porque veio o entendimento para mim de Salmos 84. Sabe? Quando a gente pega, gente, a coisa mais linda, eu nunca olhei para esses salmos dessa forma. Salmos 84, Davi vai começar a dizer assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo canta de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lugar e a andorinha um ninho para se abrigar com seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei, Deus meu. Como são felizes os que habitam na tua casa e te louvam sem cessar. Sabe o que Davi tá falando aqui, gente? E isso, na hora que eu comecei eu não posso nem falar, não, só choro. Eu comecei a entender, e a gente nunca vai compreender, porque pra gente não é tão difícil quanto era pra eles. Nós estamos aqui em 1 Samuel, e em 1 Samuel o contexto ainda o templo está localizado em Siló. E tem gente morando em Judá, tem gente morando em Efraim, em em Gade, a tribo de Ruben, e tem gente espalhado por todo o território de Israel. E a Bíblia conta que para eles adorarem ao Senhor, eles tinham que ir em Siló, porque o templo estava aqui no meio, num lugar específico. Agora pensa, vocês acham que todo o terreno era apainado? Ou tinha que descer e subir montanha? Que tinha que andar por ruas e mais ruas, desertos e mais desertos, até chegar à presença do Senhor? Agora pensa quantas vezes as famílias saíam de suas casas por viagens intermináveis de talvez 4 dias, 3 dias,
sei lá quem morava na ponta, lá perto do Mar Morto, Mar da Galileia. Quem morava mais longe subia e descia a montanha, e as crianças anciano, mãe, pai, nós vamos no templo, nós vamos louvar o Senhor, nós vamos encontrar com os nossos irmãos que estão lá cantando. E aí a gente começa a entender que tem alguém subindo e descendo montanha para chegar no lugar da habitação de Deus. Porque Deus não estava em todos os lugares. Ele estava no templo. Ele estava em um lugar específico. Deus não estava em todos os lugares naquela época. Ele estava somente em um lugar. E Davi começa numa indignação do seu coração. Ele está dizendo, Deus, como é agradável o lugar da sua habitação. Ele está se referindo ao templo. Como é bom esse lugar onde o Senhor mora. O meu corpo está desfalecendo. Olha, a minha alma, ela até desfalece. A minha alma anela está nos teus átrios. Mas eu não posso, porque eu não sou sacerdote. Só o sacerdote pode ficar nos teus átrios. Mas eu chego a desfalecer, porque eu não posso ficar lá. Eu quero ficar lá, mas eu não posso, Deus. É isso que Davi está dizendo. Existe um negócio tão bom que é ficar na sua casa. E eu não tô podendo. E aí ele diz, Deus, até o pardal encontrou uma casa. Até a andorinha fez um ninho para os seus filhotes perto do seu altar. Ele está se referindo ao ninho que os pardais e as andorinhas fizeram nos telhados dos átrios, do tabernáculo, perto do lugar santo. E ele está falando, e eu? Onde eu vou ficar? Porque Davi não se contentava em ficar fora da presença. É isso que Davi está dizendo. E é por isso que para a gente é difícil compreender e entender quando ele fala assim, ó, quão bom e quão suave é os irmãos viverem unidos. Porque quando chegava lá em Siló, estava todo mundo ansiando estar na presença. Não vinha desocupado, não. Quem não queria não estava lá. Hoje é muito fácil a gente chegar na igreja. Você pega um carro, você vai, você pega um ônibus e vai. Até a pé fica fácil. Você não anda mais do que meia hora para chegar na igreja. Então é um monte de gente que tá fácil demais chegar na igreja. Agora pensa se a gente tivesse que caminhar 3 horas. Se não fosse acessível. E na hora que você chegasse dentro da igreja, a presença fosse tomada. E tivesse todo mundo cantando e adorando no mesmo espírito. É isso que ele está dizendo que é agradável. Todos em um mesmo espírito, louvando e engrandecendo ao Senhor. E ele vai dizer, felizes são os que moram na tua casa. Porque o contexto era dos levitas, que estavam na casa do Senhor o tempo todo. Que viviam lá, que moravam lá. Ele está falando isso o tempo todo. Ele vai falar assim, aqui ó, como são felizes os que te encontram uma força, os que são peregrinos de coração, porque ao passarem pelo vale de Baca, que é um vale de lágrimas, é um vale de choro, fazem dele um lugar de fonte. Sabe o que significa lugar de fonte? Lugar de fonte é lugar de sede saciada. É lugar de nunca mais terei sede. Eu tenho os meus problemas resolvidos. Lembra que no passado eles não tinham água encanada. Quem tinha fonte era rico. É tanto que Jacó ele vai ter vários poços. E a mulher samaritana, quando ela encontra com Jesus, ela vai falar assim, o que você está fazendo aqui? Porque esse aqui é um dos poços do nosso pai, Jacó. Está falando de uma fonte de água que os antepassados fundou há muito tempo. Isaac também tinha poços de água. Quem tem fonte de água tem bastante coisa, porque para lavar, para comer, para tomar banho, para tudo você precisa de fonte de água. E ele está falando assim, felizes, bem-aventurados são aqueles que se refugiam em ti, ó Deus. Porque ainda que passem
por um vale de lágrimas, dor, enfermidade, morte, muitas coisas, eles se alegrarão, porque estar contigo, Senhor, é como estar em um lugar de fonte. É não ter falta de nada, é ter banho, é ter comida, é ter a roupa lavada, é ter tudo. Gente, Davi é tão profundo nesse salmo. Eu fiquei apaixonada por esses salmos. Eu nunca olhei para Salmos 84 dessa maneira e eu falei, Deus, eu tô maravilhada. Porque eu nunca tinha entendido dessa forma e parece que os meus olhos se abriram. Eu sempre olhei para Salmos 84 e para mim era só mais um Salmos. Mas eu tenho lido Salmos esses dias e nunca como antes. Salmos 18 ele vai escrever num contexto depois da morte de Saul, depois dele passar por perseguição. E aí você vai vendo as coisas de uma maneira diferente. Os olhos vai sendo abertos. E eu fiquei tão apaixonada com o Senhor. Eu não posso falar que eu fiquei, porque eu tô. Eu tô apaixonada por Ele. Sabe? Com o amor dele, com o zelo dele. Não é porque ele faz tudo, porque ele não vai fazer tudo. Eu disse pra vocês na quarta-feira sobre a caixinha de som. Ele não vai fazer tudo. Mas Deus é tão zeloso, Ele é tão amoroso. E existe, sabe, alegria na presença. Existe vida na presença. E eu fiquei pensando ontem, quando eu li esses salmos. Se Davi descobrir que esse lugar que ele almejava tanto, sabe, ele queria tanto estar nos átrios, nesse lugar onde a presença estava. Se ele descobre que eu tenho hoje um acesso tão liberado a esse lugar, e talvez eu não faço tudo o que ele queria fazer, eu acho que ele me pega e me dá um couro. E na hora que isso veio no meu coração, dobrei meu joelho e fui orar e falar, Jesus, ô Senhor, ô Espírito Santo, tem misericórdia de mim, porque não estou aproveitando daquilo que Davi queria tanto. Porque esse átrio hoje é dentro de nós. Sabe, esse lugar, o átrio, a presença, tá dentro. Nós temos esse livre acesso hoje à presença de Deus. E nós podemos senti-lo, nós podemos ouvi-lo, nós podemos falar com Ele. E no passado não era assim. No passado tudo que eles podiam fazer era contemplar, era louvar e declarar palavras de adoração somente, mas sem contato. Sem contato. Hoje nós podemos. Hoje nós podemos falar, Pai, eu tô aqui, fala comigo. E Ele vai falar assim, filho, eu tô te ouvindo. Hoje nós não precisamos de nenhum sacerdote para intermediar a nossa conversa. Nada, nada. Nós podemos subir para Ele. Qualquer fala, qualquer coisa, nós podemos falar para Ele hoje. E talvez não desfrutamos tanto. Imagina se Davi descobre que você não tem feito nada com a presença, que você não tem usufruído disso que ele tanto queria. Para pensar. Isso é sério, gente. Quando os nossos olhos eles começam a ser abertos, tudo muda. A vida começa a ser diferente, sabe? E aí você vai vendo o que não tem mais valor e aquilo que de fato é importante, né? Vamos ler Bíblia agora? É o horário, 9h17. Vamos ler Bíblia? Bom, 1 Samuel 12. Então Samuel falou com todo Israel. Fiz o que pediram e lhe dei um rei. Agora ele é seu líder. Quanto a mim, estou aqui diante de vocês, um homem velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão com vocês. Estive a seu serviço como seu líder, desde a minha juventude até hoje. Aqui estou. Testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do rei, que ele ungiu. De que eu roubei vocês? Roubei um boi ou um jumento? Acaso eu enganei ou oprimi alguém? De quem aceitei suborno ou perverti a justiça? Diga-me, e eu farei restituição se eu cometi alguma injustiça. Samuel começa esse discurso dele
provando a integridade, sabe? Ele começa uma prestação de contas. Ele vai falar assim, em algum momento da minha trajetória, eu deixei vocês no prejuízo? Eu fui injusto? Eu enganei alguém? Se eu fiz isso, me fala. Fala diante do Senhor, fala diante do rei, porque eu vou restituir. Samuel tinha uma certeza muito grande que ele não tinha feito nada com ninguém, que ele tinha sido reto e íntegro durante todo o seu período de liderança. Por quê? Porque ele viu o que aconteceu com Ofni e Finéias, os filhos de Eli, que se desviaram. Não desviaram assim, saindo da presença, mas eles comiam da gordura que Deus falou que não era para comer, e eles cantavam as mulheres à porta da cidade. E Samuel viu tudo isso e ele falou, esse caminho eu não pego. E ele era diferente. E ele falou assim, olha, eu sempre dediquei a minha vida ao Senhor. Do que vocês acham que eu tive falta? Eu cometi alguma penalidade? Então, esse primeiro ponto aqui é ele fazendo essa prestação de contas. E eles responderam no versículo 4, o Senhor nunca nos enganou, nem nos oprimiu e nunca aceitou suborno. Então Samuel declarou, hoje o Senhor e o rei que ele ungiu são testemunhas de que minhas mãos estão limpas. E eles responderam, sim, eles são testemunhas. Eu coloquei aqui uma observação que Samuel, ele não está saindo por falta de poder, né? Mas ele sai porque o povo começa a clamar e pedir por um rei. E ele sai aqui com honra, né? Ele sai, olha, da minha parte está tudo ok. Agora do versículo 6 até o versículo 12, ele vai relembrar a fidelidade de Deus, dizendo, vocês pediram um rei por conta própria, nunca foi pela infidelidade de Deus, porque Deus sempre foi fiel com vocês. E vamos ver quando começou a fidelidade de Deus. E Samuel continua a dizer, foi o Senhor que escolheu Moisés e Arão e os tirou dos seus antepassados da terra do Egito. Agora fiquem aqui diante do Senhor enquanto eu confronto com todos os atos de justiça que o Senhor fez por vocês e por seus antepassados. Quando Israel estava no Egito e os seus antepassados clamaram ao Senhor, ele enviou Moisés e Arão para tirá-los e trazê-los a esta terra. Mas o povo logo se esqueceu do Senhor, seu Deus. Por isso, ele o entregou a Sísera, comandante do exército de Azor, e também aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Vamos lá. Uma das coisas que Deus ele tinha pedido para o povo quando ele saiu da terra lá do Egito foi, eles saíram do Egito na Páscoa, bem na época da Páscoa, contaram-se 50 dias, Deus levou Moisés no Monte Sinai, Êxodo 20, e entrega ali os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos vai vir acompanhado das ordenanças, daquilo que Deus queria que eles fizessem. E o resumo dos 10 mandamentos das ordenanças é, olha, ame o seu Deus e não maltrate o seu irmão. Não fira o seu irmão, não prejudique o seu irmão. Era esse o resumo da lei. Era o que Deus estava dizendo para eles. E Deus está dizendo, deixando muito claro, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, tudo lhe irá bem. Não terá problema, vocês não terão problema algum. Tudo que Deus requeria desse povo era fidelidade e obediência. E eu vou dizer para vocês, tudo que Satanás, ele vem tentando não, que ele vem manipulando, planejando e conseguindo desde o jardim, é quebrar a fidelidade e a obediência, porque começou com Eva, começou com Adão, e ali quebrou a primeira obediência, que veio junto
um espírito de escassez. Quando ele disse para Eva, olha, come desse fruto aí, acho que se der o seu não vai suprir em tudo que você precisa não. Por que você não dá uma conhecida nesse outro fruto aí? E ele quebra a fidelidade do homem para com Deus, não de Deus para com o homem. E aí eu tô trazendo isso só para a gente poder entender um ponto. Por quê? As pessoas querem colocar na conta de Deus, e a gente faz isso muito bem. Ah, Deus, eu tô passando por isso aqui, por que você fez isso? Não, Deus não faz. Ele vai falar assim, filhos, eu tirei vocês da terra do Egito. Vocês estavam caminhando, indo para a terra prometida. Sabe por que eu entreguei vocês ao povo filisteu? Sabe por que eu entreguei vocês ao rei de Moabe? Sabe por que eu entreguei ao exército de Cícera? Por conta da desobediência de vocês. Eu pedi que vocês me obedecessem e vocês desobedeceram. Existe dentro de nós meio a meio. Ora a gente tem fé e quer acreditar que Deus vai fazer. Ora a gente acha que Deus não está fazendo no tempo certo, no tempo oportuno. E a gente vai lá e tenta dar um jeito. Com a nossa própria mão, com a nossa escassez. Sempre tem um sentimento de, será que Deus vai suprir? Acho que Deus não vai suprir com tudo que eu preciso, não. E aí a gente vai tentando dar um jeito com a própria mão. Será que Deus vai colocar a gente mesmo na terra prometida? Não sei, não. Acho melhor a gente tentar um outro meio, um outro caminho. Vamos fazer um bezerro de ouro? Gente, vamos tentar isso aqui? Vamos... Aqui, ó, Deus falou que é pra pegar um pãozinho por dia. Mas vamos pegar 2, porque vai que amanhã falta. Vocês conseguem ver que o tempo todo, nós, como humanidade, nós somos provados e tentados a sair desse lugar de fidelidade e obediência por conta de uma escassez? Por conta de algo que Satanás ele vem tentando enxertar no nosso coração desde o Éden? Que é uma frase, se Deus não vai suprir. Tenta uma outra alternativa. Mas ele disse que você não pode comer. Por quê? Sabe, ele vem com uma interrogação. Ele vem com um pontinho de tipo assim, pergunta pro seu Deus então, por que você não pode comer? Satanás, ele é astuto, gente. Ele é sagaz. Não sei se vocês já assistiram The Chosen, mas eu aconselho a assistirem The Chosen, porque The Chosen vai trazer... nós temos dificuldade de ver, tá? De imaginar, na verdade. O nosso Deus é um Deus invisível. E quando a gente assiste The Chosen, traz um Jesus realmente, de fato, muito próximo com o que a Bíblia diz. E tem um episódio que ele vai falar assim com os discípulos dele, porque os discípulos dele vai ficar perguntando, mas Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? E numa hora Jesus vai falar assim, olha, se vocês ficarem perguntando demais, vocês vão fazer a caminhada muito chata. E é isso. Se você coloca a sua vida nas mãos de Deus e confia, pronto, acabou. Não questiona, não pergunta tanto. Agora, se você está num dia que está muito difícil para você, aí é diferente de murmurar para você entender o propósito. Tipo, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Existem os meios, sabe? Mas entenda. Eu escutei uma história esses dias de um pregador, né? Ele conta um testemunho de um senhorzinho que virou para ele e falou o seguinte: ô pastor, fui no médico esses dias e o médico disse que eu tô com leucemia. Já viram esse testemunho? Pastor, eu tô com leucemia. E aí o pastor diz assim, não, então isso é muito sério. Você entendeu? O médico te explicou direito? Explicou, pastor. Ele falou que eu vou ter que ir lá toda semana agora. Eu tô com leucemia. E ele falou assim que é só ir lá no hospital, que é isso, aquilo, outro. E aí o pastor falou assim, nossa, ele não tá entendendo a gravidade do problema que ele tem. E aí
Diz que a esposa ficou muito preocupada e falou com o pastor, ele não tá entendendo, que ele tá com leucemia, é uma coisa muito séria, e foi falando as coisas com ele. E aí o pastor começou a orar, e ele orando, pastor, pode ficar despreocupado, eu vou começar a fazer agora o tratamento e tô indo toda semana no hospital. Aí diz que o Senhor, ele começou a pregar, toda vez que ele ia no hospital, ele pregava pro povo que tava lá. E aí teve uma época que ele começou a ficar no hospital. Ele teve que internar porque a doença foi piorando, ele foi ficando debilitado. E aí o pastor ia visitar ele no hospital. E aí, quando chegava no hospital, ele falava assim com o pastor: pastor, esse aqui já aceitou Jesus. Ah, esse aqui, ó, não aceitou Jesus ainda não, mas ele vai aceitar Jesus logo em breve. E ele falava isso com o pastor: pastor, agora eu tô entendendo por que Jesus colocou essa doença em mim, porque eu precisava pregar Jesus para esse povo aqui. E aí ele falava com muita alegria e sempre muito feliz. E a esposa, vendo o jeito que ele tava, as notícias do que o médico dizia, falou com o pastor assim: pastor, vamos preparar o culto fúnebre, porque meu esposo não vai passar desses dias, porque ele tava muito ruim, sabe? E aí não falaram com o senhorzinho, né? E o senhorzinho ainda pregando, muito feliz, embora debilitado. E o pastor preparou o culto fúnebre, eles prepararam tudo. E aconteceu que o tempo passou, gente. O senhorzinho se recuperou. Pouco tempo depois, a esposa dele faleceu e ele continuou pregando o evangelho. E o pastor diz: nunca mande preparar um culto fúnebre para um servo do Senhor, porque a gente nunca sabe o que Deus ele planejou. Sabe, tem coisas que Deus coloca na nossa vida que faz parte do propósito. Então foi isso que essa história falou tão forte comigo, que eu falei: meu Deus, nós precisamos entender e entrar nesse lugar de colocar a nossa vida nas mãos de Deus e confiar, sabendo que se Ele colocar uma doença, uma enfermidade, vai ser para a morte ou vai ser para a glória dele. E tá tudo bem se for para a morte e se for para a glória dele. Ele só precisa nos ensinar a passar com alegria e completar a nossa carreira. Só que nós somos, desculpa a palavra, mimizentos demais. Nós somos frouxos demais ainda na fé, sabe? Eu digo nós, porque eu passei por algumas coisas em enfermidade. Hoje eu não choro mais. Mas eu fiquei, umas 2 semanas chorando com meu cabelo caindo. Eu tirava as tochas do cabelo na mão e falava: eu vou ficar careca. E, chorava. Aí, enquanto tomava banho, depois eu parava, enxugava a lágrima e tentava viver. Mas eu ficava muito triste. Até mudar, sabe? Eu falei: Deus, me ensina a chegar nesse lugar de glorificar o Senhor na doença e entender o propósito e saber que aquilo que o Senhor coloca em nós faz parte do plano para revelar Cristo. O senhorzinho, ele revelou da fé dele, o lugar que a fé dele estava. Nós precisamos chegar nesse lugar. Mas será que nós vamos chegar nesse lugar, talvez só fazendo os devocionais pela manhã? Nós precisamos orar mais. Nós precisamos ser mais fervorosos no nosso coração, precisamos ter a nossa fé mais firmada em Cristo, ser apaixonados por Ele, conhecer Ele de fato e de verdade, para que Ele possa ter todo o nosso coração, para que quando alguma coisa vir e nos afligir, o que vai exalar vai ser Ele. Quando algo acontece e a gente chora e fica lamentando, significa que ainda tem muito dessa terra, ainda muito do nosso eu, ainda muito das carnalidades. Porque se dizemos que estamos mortos para esse mundo, porque a Bíblia fala que aquele que entrega a vida para Jesus morreu para esse mundo, nós não temos direito de questionar muita coisa mais não. Não tem. Não tem direito de se ofender, não tem direito de questionar, não tem direito de ficar escolhendo muita coisa. Ou, por exemplo,
eu sei que a Linda tá grávida e tem um bebezinho no ventre dela, uma menininha. Supondo que amanhã ela chega no médico e o médico dá um cenário todo reverso da gestação dela. O primeiro ponto, eu acho que é temer. Meu Deus, por que tá acontecendo isso com a minha menina? Que tá tão aqui, tadinha dela, aqui, não consigo fazer nada. Mas eu acho que a primeira coisa que nós vamos trabalhar na nossa mente é: Deus, ele dá e ele está no controle de todas as coisas. E se tem algo que ele quer fazer para confundir medicina, o Senhor pode fazer. Se for para poder manifestar sua glória, o Senhor vai fazer. Mas Deus, eu quero estar aqui disponível para o Senhor manifestar. É difícil chegar nesse lugar. Eu lembro que a Lu Alone, ela deu um testemunho dessa forma, falando da gestação dela, que ela deu tipo alguma coisa no útero dela e os médicos falaram que ela não ia ter a gestação mais. E Deus falou assim: filha, eu posso te usar, posso contar com você? E ela disse que tudo bem, Senhor. A gestação dela, ela passou assim, revirando de cabeça para baixo, muita coisa acontecendo, e no final os médicos diziam: não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Mas em tudo o coração assim apertado, mas confiando em Deus. Eu acho que nós precisamos trabalhar o nosso coração para chegar nesse lugar de: Deus, o que o Senhor quiser fazer tá tudo bem. Eu sei que o Senhor está movendo porque a minha vida é sua. É isso. Eu acho que é muito difícil ainda quando se trata de filho, né? Porque filho é como se ele dependesse, né, completamente de você. Só que a gente coloca no lugar de Deus na vida do nosso filho. E é Deus que vai cuidar. Vamos continuar a leitura. Nós vamos chegar nesse lugar, tá? Então clamarei novamente ao Senhor e eles disseram: pecamos quando abandonamos e servimos as imagens de Baal e Astarotes. Agora, se nos livrares de nossos inimigos, serviremos somente a ti. O Senhor enviou Gideão, Bedã, Jefité e Samuel para livrá-los e vocês viverem em segurança. No entanto, quando ficaram com medo, Dinás, rei de Amon, vieram a mim e disseram que queriam um rei para governá-los, embora o Senhor seu Deus já fosse o seu rei. Pois bem, aqui está o rei de vocês que vocês escolheram. Vocês pediram e o Senhor atendeu. Agora, se temerem e servirem ao Senhor e derem ouvidos à voz e não se rebelarem contra os seus mandamentos, tanto vocês quanto o seu rei mostrarão que reconhecem que o Senhor é o Deus. Mas se vocês se rebelarem contra os mandamentos do Senhor e se recusarem a ouvir a voz, e a mão do Senhor pesará sobre vocês, como ele fez aos seus antepassados. Samuel está dizendo para eles que no passado vocês pecaram, pediram perdão, Deus levantou alguns homens, livrou vocês. Agora vocês ficaram opressos por Nás, pediram um rei, Deus levantou. Então trate vocês e o rei de obedecer à voz de Deus, e ele continuará sendo o Deus de vocês. Mas se vocês desobedecerem a Deus e os mandamentos dele, a mão dele pesará sobre vocês. Versículo 16. Agora fiquem aqui e vejam o maravilhoso feito que o Senhor está prestes a realizar. Vocês sabem que não chove nesta época do ano, durante a colheita do trigo. Eu pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva forte hoje. Assim vocês reconhecerão quão grande foi a sua maldade. Ao pedir que o Senhor lhe desse um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor enviou trovões e chuva forte naquele mesmo dia, e todo o povo ficou com muito medo do Senhor e de Samuel. E disseram a Samuel: orem ao Senhor, o seu Deus, em favor do seu servo, ou nós morreremos. Pois a todas as nossas faltas acrescentamos o pecado de pedir um rei. Pesado, né?
Então Samuel chamou o Senhor, e o Senhor enviou trovões e chuva forte. Não, versículo 20. Não tenha medo, disse Samuel, certamente agiram mal, mas agora sirvam o Senhor de todo o coração, e não se afaste dele. Não se desvie dele para adorar deuses sem valor, que não podem ajudar ou livrar vocês. Eles são completamente inúteis. O Senhor não abandonará o seu povo, pois isso traria desonra para o seu grande nome, pois agradou ao Senhor fazer de vocês o seu próprio povo. Quanto a mim, certamente não pecarei contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Continuarei-lhes a ensinar o que é bom e correto. Temam ao Senhor e sirva a Ele fielmente, de todo o coração. Pense em todas as maravilhas que Ele fez por vocês, mas se continuarem a pecar, vocês e o seu rei serão destruídos. Vamos ao ponto final. Samuel ora e pede trovões e chuva naquele dia que não tinha probabilidade nenhuma de chover. E o povo vê, e ele vai falar assim, olha, eu vou pedir chuva e trovão, mostrando que vocês cometeram um pecado muito grande ao pedir um rei para o Senhor. E aí, quando isso acontecer, vocês vão ver o tamanho do que aconteceu. E aí o povo vê que eles pecaram pedindo um rei. Ali eles consertam, pedem perdão e Samuel dá o último discurso. Permaneçam fiel ao Senhor, vocês e o rei de vocês, para que vocês não sejam destruídos. Esse é o discurso. Estamos saindo daqui desse momento de teocracia para monarquia. Teocracia, Deus sendo rei, para esse momento de monarquia, né? Vai começar agora a levantar reis terreno. Tô certa? Teocracia. Sai da teocracia, onde Deus era o juiz dele, o rei deles, e vai para a monarquia. Deixa eu ler os comentários. Foi isso que aconteceu na minha gravidez. Descobri que a minha filha tinha uma doença, ainda quando estava na minha barriga, e decidi confiar. Amém, Patrícia. Deve ser muito difícil, né, receber a notícia. Mas a gente entende que o Senhor, Ele tá no controle. E Ele tem o controle de todas as coisas na mão, né? Vejo muito o testemunho da Angel Fernandes. Ela tem uma filha muito doentinha e entendeu o porquê de estar no mundo. Desta forma, ela sofre muito, mas agradece e louva a Deus por cada detalhe. Sim. Hoje ela fala profundamente para mães atípicas. É isso mesmo. E Deus tem os seus meios, né? Ele vai levantando. A gente não entende na hora. Mas depois, quando as coisas vai passando, o tempo vai passando, você vai falar assim, Deus, agora eu vi o propósito. Não é mesmo? É isso. É muito difícil entender na hora. Muito difícil. Mas com o tempo a gente entende. Todo mundo que está nessa live já é salvo? Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Se tiver, deixa eu te conhecer. Quem que está aqui pela primeira vez? Se você é salvo, você escreve eu sou salvo. Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor, como Salvador da sua vida, você vai escrever Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Mariana, seja bem-vinda. Daiane, Mariane, sejam bem-vindas também. Coisa boa ter vocês por aqui, viu? Serão sempre bem-vindas por aqui. Glória a Jesus.
tem pedido ao Senhor para eu ser fiel e obediente. Eu não sei, sabe, como a gente pode se manter mais juntinhas. Eu tenho um público aqui que é muito fixo, né? Que é o público da live. O público da live é um público que eu caminho sempre muito perto. Se de alguma forma a gente puder caminhar mais pertinho, sabe? Da gente estar mais perto, de ter momentos de oração. Podemos ver, sabe? O que a gente pode fazer para poder consolidar ainda mais a nossa fé. Eu vejo que eu deixo lá no grupo Enxergando as Escrituras, porque lá eu sei que tem muita gente que vai assistir depois, mas eu tenho uma vontade muito grande de fazer um grupo somente com quem é assíduo. Porque hoje eu tenho um grupo lá com 800 pessoas. Essas pessoas não passam por aqui. Tem pessoas que já passou e tem pessoas que não passou. Então, de repente, meninas, e se tiver um menino também, se vocês quiserem me dar uma ideia do que a gente pode fazer, sabe? Porque talvez pode ser que seja muito mais eficaz, muito mais válido da gente caminhar mais perto. Entende? E não dá pra ser naquele grupo lá, aquele outro que eu tenho, sabe? Que era cuidando do corpo, agora a gente tá lá corpo, alma e espírito. Não dá, porque lá também tem muita gente que não participa. Eu tenho uma vontade de soltar aqui agora uma palavra-chave e eu criar um grupo somente com vocês. Entende? Que são pessoas que eu sei que faz questão de saber que horas que vai estar na live. Tipo assim, eu sei que são vocês que estão aqui, que depende da minha mensagem no WhatsApp, no grupo Enxergando as Escrituras. Raira, você vai vir pra live ou não vai? Entende? Eu mando pra vocês, mas se vocês forem lá, deve ter tipo assim, 15 coraçãozinhos na mensagem. Entende? Eu sei que o público é muito pequeno. Então, eu vou fazer isso, eu vou falar essa palavra-chave nessa live, para vocês que já estão aqui agora. Vou criar esse grupo hoje, nesse momento. Vocês vão entrando lá. Nesse primeiro momento eu vou deixar o grupo aberto, depois eu fecho ele e a gente vê como reage. Sei que tem bastante pessoas maduras que não vai ficar mandando mensagem bom dia, boa tarde, boa noite. E a gente vê como comporta, porque talvez se torne um grupo de oração, um grupo da gente compartilhar um devocional mais fechado. Entende? Vocês estão conseguindo pegar minha visão? Mas eu não vou soltar esse link nos stories. Não vou contar pra ninguém que eu tenho esse grupo. Somente pra quem está na live fixo. Entende? Se a pessoa é assídua, ela vai ter um código. E esse código vai ser... Você me manda no WhatsApp, tá bom? Vai lá, pega no WhatsApp. Qual que vai ser? Integridade. O código é integridade, tá bom? Me manda integridade. Ou senão você pode me chamar no WhatsApp. Assim, eu preciso do grupo. Mas o código é integridade, tá? É quase uma seita. Não passa esse código. Não passa o código pros outros, não, tá? É quase uma seita. Somente para quem fica ativo na live. Porque aí, no grupo Enxergando as Escrituras, eu posso mandar o resumo, eu posso mandar as coisas da live, vai ter lá um grupo, mas eu sinto que vocês são as minhas discípulas mais fiéis. E para vocês merece um cuidado maior. Não tem como eu cuidar do grupo num todo. Entende? Então aqui tem um privilégio aqui. Quero entrar, ainda não estou no grupo. Patrícia, tem o grupo Enxergando as Escrituras. E aí eu vou criar esse grupo hoje, tá? Esse grupo é somente pro pessoal que me acompanha nas lives. Vou falar hoje. E no final da live de segunda e de quarta que vem, eu falo também. Porque às vezes entra gente que hoje não tá. Entendeu? Helenice, lá na minha bio vai ter
o link do grupo Enxergando as Escrituras e lá você encontra meu WhatsApp. Para você que está aqui hoje na live e você quer fazer parte, mas pensa bem se você vai continuar, talvez você entrou pela primeira vez e você não vai voltar mais. Pensa direitinho, não precisa você entrar hoje. Se futuramente você quiser entrar, fala no futuro, né? Mas pode me chamar também no privado, no direct, tá bom? É isso. Teremos um estreitamento, tá bom? Beijo. Vamos colocar a mão no coração e orar. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado pelos direcionamentos que o Senhor tem nos dado. Eu sei que o Senhor é bom, Pai, e sempre nos ouve. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu cuidado conosco, Pai, que a gente consiga mesmo andar em unidade, ser fiel ao Senhor e obedientes à tua voz. Me ensina, Pai amado, a cuidar das tuas filhas, daquelas que o Senhor confiou a mim, com amor, com zelo, com presteza, que elas possam mesmo crescer e ser esticadas na fé, Pai, que juntas possamos mesmo crescer e avançar. E quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, que a gente possa estar firme, Pai, com o coração totalmente sedentos, apaixonadas pelo Senhor, com as nossas lamparinas acesas, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço nesta manhã. Eu quero abençoá-las para que elas possam fazer um final de semana excelente, que elas tenham graça, sabedoria e discernimento para saber onde entrar, como sair, o que falar, o que ver, o que assistir, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém e amém. Deus abençoe, viu, a vida de vocês. Fiquem com Deus, tá? Beijo. É muito de Deus. Deus ouve os nossos... É isso mesmo, filha? Você estava pedindo isso para Deus? Coisa boa, né? Deus tem ministrado muito no meu coração sobre discipulado, sabe? Não tem problema. Jesus trabalhou isso. Jesus trabalhou multidão, Jesus trabalhou 12 e ele tinha 3 íntimos. Entende? Então assim eu também vou trabalhar. Vou trabalhar a multidão... Assim. Beijos. Fiquem com Deus.